A fome voltou a crescer no Brasil e atinge mais de 19 milhões de brasileiros. Um estudo feito recentemente revela que cerca de 116 milhões de pessoas estão em algum grau de insegurança alimentar. Confira na reportagem. Um período de dificuldades. Tudo caro e o dinheiro não aumenta de jeito nenhum, o salário todo tempo é aquele. Quando aumenta só aquele pouquinho. E as coisas aumentando, o gás também. Aqui onde nós estamos cozinhando no fogareiro. Muito sacrifício, porque na realidade toda vez que você vem ao mercado é uma surpresa desagradável. Sempre aumentos e aumentos. E a gente tem tido muita dificuldade para até honrar com o básico da alimentação. Há muitos anos no Brasil não se viam cenas como nos últimos meses. Brasileiros brigando por alimentos em caminhões de coleta de lixo. Venda de ossos que antes eram descartados nos açougues, enquanto os preços nas prateleiras dos supermercados não param de subir. 19 milhões de brasileiros vivem em situação de extrema necessidade de insegurança alimentar. De insegurança alimentar, 9%. Ou seja, 13% da população acima de 18 anos vive um dia sem comer. Isso é muito grave, principalmente para o país onde, segundo os dados da ONU, é muito prejudicial para alavancar a nossa economia. No estado do Piauí, quase a metade da população brasileira vive em situação de pobreza, sendo que de extrema pobreza nós temos quase 457 mil piauienses. Vivem com R$ 151 mensais. Ou seja, nós somos o 5º país pior em mapa da fome do Brasil. A promessa de um Auxílio Brasil no valor de R$ 400 surge como um rastro de esperança num país que exala a desigualdade. É preciso que o governo federal tome determinadas medidas. A primeira medida é aumentar as transferências para as pessoas com menos necessidade. Por exemplo, nós temos que aumentar o Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil, em mais do que o suficiente para que as pessoas passam a viver de forma digna. E para que isso seja necessário, é preciso que o país alie a questão das transferências de renda para as pessoas pobres com reformas estruturantes que possa alavancar a nossa economia. Realmente a situação está muito difícil. Uma situação muito complicada. Aproveito para cumprimentar meu amigo, meu parceiro Luan Leal. Muito bom dia. Bom dia, Sheldon. Bom dia a todos que nos assistem. Poderia dizer que é um privilégio meu estar aqui mais uma vez no Café com a Opinião, coladinho no canal da Band. Agora, a gente fica muito triste em ter que comentar mais uma vez esse cenário de terra arrasada que se encontra no Brasil, um país que transformou a política assistencial não só numa política de governo, mas como uma política de Estado inviolável. O momento é crítico, o momento é perturbador. Nós temos aí, como vocês viram na reportagem, 19 milhões de pessoas na extrema miséria, e isso nos transforma num sentimento de desesperança. Obviamente, o Auxílio Brasil pode ser mais um aspecto para diminuir, para atenuar essa crise. Entretanto, Sheldon, nós estamos muito longe do ideal. O cenário de terra arrasada, como já falei, preocupa o país, porque nós sabemos que essa assistência ela é temporária. E depois, né? E a gente pensa também, obviamente, no teto de gasto que está sendo ultrapassado, na inflação que está sendo perturbadora e nessa política assistencial que, óbvio, não é o fim, é apenas um meio que poderia ter um final feliz. E, infelizmente, a gente não está conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. E quando a gente fala de problemas financeiros, econômicos dos países, recentemente a gente tem falado muito nos reflexos da pandemia. Mas é importante a gente lembrar também que a velocidade de recuperação dos países ela é pautada pelas atitudes dos governantes, porque nem todos os países retomaram a economia no mesmo ritmo. Tem muitos países que estão à frente do Brasil, que conseguiram se recuperar de forma muito melhor, que estão hoje numa situação melhor e, claro, quem vive, quem passa por isso na pele, quem sente esses reflexos de uma forma muito mais forte, são as camadas mais pobres. É bem verdade que muitos países, inclusive europeus, países da América do Norte, porque a América Latina tem sofrido demais, não só o Brasil, a Argentina, a Venezuela e outros países, o Uruguai, tem sofrido muito. Podemos dizer que o Mercosul tem sentido muito. Agora, no Brasil, nós precisamos destacar pontos que têm levantado a economia brasileira. Um deles, por exemplo, o comércio exterior. Outro deles, o agronegócio. E outros demais produtos que são aí ligados ao dólar, porque tem sentido positivamente essa alta do dólar. Agora,
O comércio interno do Brasil tem prejudicado milhões de brasileiros, tem desempregado os brasileiros, e nós, como brasileiros, como pensadores, os governos, o comércio, os representantes da sociedade civil, têm que pensar em alternativas criativas para driblar essa crise. Exatamente.